Muito bom dia, gente. Hoje nós vamos ver distribuição normal. Distribuição normal. Na aula passada a gente viu distribuição binomial, não foi? Hoje distribuição normal. Eles são tem alguma semelhança, né? Ok? Mas vamos ficar bem atento, porque na distribuição normal há coisas que não existem lá na distribuição binomial. Quem compreendeu bem binomial já leva uma certa vantagem na normal. A distribuição normal, também chamada de distribuição de Gauss. Muitos fenômenos na natureza se enquadram nessa distribuição. A distribuição normal ela tem uma curva, só adiantando, né? Em forma de sino. Uma coisa assim, forma de sino. Distribuição normal. Ok? Dentro da introdução aqui, da importância do assunto, né? As grandes amostras de certas variáveis aleatórias, variável aleatória a gente já viu o que é, né? Fruto do acaso, que o homem não pode controlar. Permitem, o homem que eu digo, o pesquisador, né? O pesquisador não controla no seu experimento. Por isso que há o erro experimental, por conta dessa variável aleatória. As grandes amostras de certas variáveis aleatórias permitem construir gráficos que têm aparência típica, em forma de sino. Em forma de sino. Quem nunca viu um sino é uma coisa assim, ó. Presta atenção, ó, algo assim. Sino, em forma de sino. Sino de uma igreja. Olhe lá na cidade de vocês, se tiver sino lá. Pois é aquela forma lá de sino. Exemplo, distribuição de pessoas ao nascer e nascidas vivos brancos, de sexo masculino, com cerca de 40 semanas de gestação. Veja, ó, que é amarrado tudo aí, né? Todas são distribuição dos pesos ao nascer, de nascidos vivos, brancos, entendeu? São brancos, de sexo masculino, com cerca de 40 semanas de gestação. E além disso, as mães recebem tratamentos semelhantes, né? Enfim, no caso de animais, há um manejo semelhante, né? De suíno, de bovino, caprino, etc. E cerca de 2.000 nascidos vivos. Então caiu um número grande, uma amostra grande, né? De 2.000 nascidos vivos. Para que o efeito da aleatoriedade, o efeito da variável aleatória atue, né? Ser um número grande, uma amostra grande, em 2.000 nascidos vivos. Daí para frente, 2.000, 3.000, 4.000. As medidas, características gerais da distribuição normal, distribuição de Gauss. Ou as medidas biológicas, pesos, por exemplo, comprimento. As medidas de produtos fabricados em série, como, sei lá, ventilador, carro, televisão, computadores, etc., são variáveis que têm distribuição que se aproxima da distribuição normal. Então, as medidas biológicas, as medidas de produtos fabricados em série, como refrigerantes, né? São variáveis que têm distribuição que se aproximam da distribuição normal. Você pega uma garrafa de refrigerante, tem 300 ml, mas ali quem enche é uma máquina, então pode ter 301, 299, tá um erro aí. Se esse erro for colocado num gráfico, ele dá uma curva em forma de sino, que é uma distribuição normal. Crescimento bacteriano, crescimento de populações de insetos também se enquadra no anormal, se aproxima do anormal, que a gente chama de quase normal. Características da distribuição normal. Ó, a distribuição, a variável aleatória pode assumir qualquer valor real, como dos reais, desde menos infinito a mais infinito. A primeira característica é essa, característica da distribuição normal.
A variável aleatória, fruto do acaso, pode assumir qualquer valor real. Segunda característica, o gráfico da distribuição normal é uma curva em forma de sino. É uma curva em sino, ó. Uma curva em sino, uma coisa assim, é em sino. O gráfico da distribuição normal é uma curva em forma de sino, simétrica em torno da média. Então, como ela é em forma de sino, ela é simétrica. Se você dividir a média no meio aqui, fica metade para um lado, metade para o outro. O gráfico da distribuição normal é uma curva em forma de sino, simétrica em torno da média. Como ela é em forma de sino, e ela é simétrica, a média fica no meio, 50% para a esquerda, 50% para a direita, ou o contrário, né? 50% para a esquerda, 50% para a direita. O gráfico da distribuição normal é uma curva em forma de sino, simétrica em torno da média, quer dizer, a área da esquerda, a esquerda da média, é igual à área direita da média. Entenderam? Outra característica, ó. A área total sobre a curva vale 1. Vale 1. 1 é 100%. Por quê? Porque todos os eventos possíveis vão cair ali, debaixo da curva. Já que pega de menos infinito a mais infinito. Então é 100%. A área total sobre a curva vale 1 ou 100%. Como a curva é simétrica em torno da média, metade para um lado, metade para o outro, os valores maiores do que a média e os valores menores do que a média ocorrem em igual probabilidade, quer dizer, é metade, 0,5. Então a curva é simétrica em torno da média. A curva é assim. Aqui é a média. Aqui é 50 e aqui é 50. Como atualizador de programa? Não. Como a área total sobre a curva vale 100%. Como a curva é simétrica em torno da média, os valores maiores do que a média e os valores menores do que a média ocorrem em igual probabilidade, ou seja, os valores acima da média é 50%, 0,5. E valor abaixo da média também 50%, 0,5. Tem a mesma probabilidade de ocorrer. Os valores, os eventos acima da média e abaixo da média têm a mesma probabilidade de ocorrer, 50%. A configuração da curva é dada por dois parâmetros, a média μ e a variância S ao quadrado. Então, esses dois parâmetros definem a curva. A configuração da curva é dada por dois parâmetros, a média μ, essa letrinha aqui, ó, você já conhece, né? Essa letrinha aqui grega é μ, e a variância é S ao quadrado. O desvio padrão é a raiz da variância, que é a raiz de S ao quadrado. Então é S, desvio padrão é S. Mudando a média, muda a posição da distribuição. Mudando a variância, muda a dispersão da distribuição. Então vai que você tem, ó, uma distribuição aqui com a média, né, aqui. Se você mudar a média, você tem M1 e M2, Mi1 e Mi2, Mi1 e Mi2, muda a distribuição. Mudando a média, muda a posição da distribuição. E mudando a variância, muda a dispersão da distribuição. Então, imagine que você tem, ó, uma curva assim, né? Aí você tem, com uma dispersão, você tem uma curva assim. Aí muda a dispersão, muda a dispersão da distribuição. Então, se você mudar a média, muda a posição da distribuição. Você tem Mi1, Mi2, né? O Mi divide o gráfico no meio. Metade, 50% para a esquerda, 50% para a direita. Mudando a variância, muda a dispersão da distribuição. A distribuição era assim. Aí se você mudar a variância, fica assim. Se você mudar a média, você tem Mi1 aqui e aqui tem Mi2. Então muda a posição, ok? Mudando a média, muda a posição da distribuição. Mudando a variância, muda a dispersão da distribuição. Acho que está claro. Se não ficar claro, vocês mandem as dúvidas para mim.
pelo meu e-mail, evandrofreire@hotmail.com. Distribuição normal. Essas aí foram as características da distribuição normal, que a gente chama normal, né? Mas essa normal pode ser reduzida. Característica da distribuição normal. Aqui normal. Aí a normal pode ser reduzida, com a normal reduzida. Também chamada normal padronizada. Reduzida ou padronizada. Vocês vão encontrar no livro, algum autor chama padronizada, em vez de reduzida. Então o que a gente faz é pegar a distribuição normal, que seria normal, né? E transformar, através de um artifício, que a gente vai ver já, numa normal reduzida. Qual é a vantagem disso? Desse trabalho a mais? A vantagem é que você tem acesso às probabilidades, você tem tabelas de probabilidade da normal reduzida ou normal padronizada. Distribuição normal, o que é a normal padronizada ou reduzida? É uma distribuição normal de média 0, variância 1. A distribuição normal reduzida, distribuição normal, é uma distribuição normal, não, repetindo direitinho, né? Distribuição normal reduzida ou padronizada, que é a mesma coisa, é uma distribuição normal de média 0 e variância 1. Quer dizer, é uma distribuição normal cuja média é 0 e a variância é 1. É uma distribuição normal especial. Média 0, Mi é 0 e variância 1. O Mi é 0 e S é 1. O desvio padrão é 1, a variância é 1. Como a variância é 1, o desvio padrão é a raiz da variância, a raiz de 1 é 1. As probabilidades associadas à distribuição normal reduzida são facilmente obtidas em tabela. Então, a gente faz essa redução para ter acesso às probabilidades associadas, distribuição normal reduzidas, que são facilmente encontradas em tabelas. Então, você encontra o valor da normal reduzida, entra na tabela e tem o valor lá da probabilidade daquele evento. A curva é simétrica, em torno da média, 0, né? É simétrica, como toda normal, é simétrica. A curva é simétrica em torno da média, 0, né? Metade, 50% à esquerda de 0, 50% à direita de 0. A esquerda de 0, 0,5, a direita 0,5. A soma é 1. A probabilidade de ocorrer valor maior do que 0 é 0,5, que é 50%. Então, qual a probabilidade de ocorrer valor menor do que 0? Também é 50%. E qual a probabilidade de ocorrer valor entre 0 e Z1,25? Esse Z1,25 já é o valor da normal reduzida. Aí a gente entra lá na tabela, com a primeira coluna, vamos ver aqui, ó, se dá para fazer aqui. Primeira coluna, aí você tem meu Deus. A primeira coluna, aí você tem 1,2. Aí, primeira linha aqui, ó, você tem 5. Primeira linha, 5. Aí você combina 1,2 com 5. Aí você vai encontrar esse valor lá, ó, 0,3944. Esse 0,3944, ele não cai do céu não, ele está na tabela. Corresponde a 39,44%. Está lá na tabela, né? Aí você vai com 1,2, aí é assim que encontra. Tem a primeira coluna, né? 1,2 aqui. Primeira linha, aí você vai 5. Quando você encontrar 5 com 1,2 daqui, ou 1,2 com 5, aí você tem aqui no local da seta aí 0,3944 na tabela. A tabela 1 do apêndice do nosso livro. O nosso livro é Helena Curtis, né? Ou não, Sônia Vieira, desculpem aí, tá? Helena Curtis. Sônia Vieira, em Introdução à Bioestatística. O que eu tô seguindo é a terceira edição, mas pode ser primeira, pode ser quarta, pode ser terceira, tá bom? Ela muda bem pouquinho os exercícios dela, exatamente para a questão de facilitar o aprendizado,
a memorização, né? É um aspecto didático da altura. Uma vantagem didática da altura. Ok? Então, essa probabilidade é encontrada na tabela de distribuição normal reduzida. Também, distribuição normal padronizada. Tem quem chame assim. Se você não encontrar tabela de distribuição normal reduzida, quando vai na internet e não encontrou, aí então bota tabela de distribuição normal padronizada, aí encontra. Se encontrar com uma, encontra com a outra. Qual a probabilidade de ocorrer valor maior do que Z? 1,25. Aí você tem, ó, a probabilidade de ocorrer maior do que a média, 0,5, é 0,5. Mas com o 25 deu 0,3944. Então você pede 0,5, que é o todo, menos 0,3944, dá 0,1056. Então é assim, você tem a curva, né? Curvinha em sino. Aqui no meio você tem o mi, que é 0. Isso aqui todinho é 0,5. Mas você encontrou 1,25 aqui, que é 0,3944. Então a área que você quer é maior do que Z, é aquela areazinha da ponta que vai sobrar ali. Aí é o que? 0,5 menos 0,3944, exato, 0,1056, ou 10,56%. Entenderam? Então, essa probabilidade aqui, de 0,3944, vai servir para você trabalhar com o gráfico. E a partir do gráfico você vai ver o que ele quer. Maior do que 1,25, menor do que 1,25, 1,25, né? Então aí você trabalha somando ou subtraindo as áreas. Você trabalha com áreas, somando ou subtraindo as áreas aqui dentro, ó, da normal reduzida. Qual a probabilidade de ocorrer valor menor do que menos 0,50? Menos 0,50, aí ficar aqui atrás, aqui, ó, aqui é 0, né? Menos 0,50 aqui. Menor do que esse, aí seria uma coisa bem aqui, ó, uma areazinha aqui. 0,50, aí você pega o valor absoluto, pega menos 0,50, você pega 0,50 para entrar na tabela. Aí você entra aqui com 0,5 na coluna, né? E 0 aqui na 0,5 na coluna, né? E 0 aqui na linha. Aí quando você encontrar 0,5 com 0 dá 0,1915. Você vai encontrar lá na tabela 0,1915. Como ele quer menor, né? Menor do que menos 0,50, aí você tem que essa área aqui é meio, né? Meio, toda é meio, meio menos essa, que você encontrou, dá 0,3085. Então, 30,85%. Então, essa probabilidade encontrada na tabela, ela na verdade é um instrumento que você vai usar para descobrir o que o exercício pede, né? Baseado na tabela e no gráfico em forma de sino. O gráfico em cima. Ok? Probabilidade na distribuição normal. Então, como é que ocorre essa probabilidade na distribuição normal? Vou dar um exemplo, né? A autora dá um exemplo. Ela trabalha sempre com um exemplo. Suponha que a quantidade de colesterol em 100 ml de plasma sanguíneo humano tem distribuição normal, com média de 200 mg. 200 mg de colesterol em 100 ml de sangue. E o desvio é 20. Então ele dá o quê? Ele dá a média, 200, e dá o desvio padrão, que é 20. Só que essa normal aí não é a normal reduzida. É a normal, né? Probabilidade na distribuição normal. Desculpem. É a normal. Ela tem que ser reduzida para poder você encontrar as probabilidades associadas. Qual a probabilidade de uma pessoa apresentar entre 200 e 225 mg de colesterol por 100 ml de plasma? Aí tem um artifício, ó. Artifício. Sabe-se que X tem distribuição normal, com média μ. Desvio padrão é S. A variável X, a variável Z, né? É igual a X menos μ sobre S. Então, quando você faz esse artifíciozinho aí, ó, X menos μ, o X o que é? O ponto dado, menos a média dada, dividido pelo S, que é o desvio, você tem a distribuição normal reduzida. Quer dizer, com esse artifício, a gente transforma uma normal numa normal reduzida. Aí, a partir daí,
pode usar as probabilidades associadas que estão lá na tabela 1, no apêndice do livro, tabela 1. Ok? Então tem que reduzir antes a normal, né, para encontrar a normal reduzida. E a partir da normal reduzida, e tendo com o valor da normal reduzida, e na tabela encontrar a probabilidade associada. A partir dessa tabela da probabilidade associada, você passa a trabalhar com a tabelinha, o que ele quer, acima desse valor, abaixo desse valor, esse valor, né, com a normal reduzida, com o valor da normal reduzida. A gente sabe que o gráfico todo é 1 por 100%. Metade é 50, 50, 50. Mas vai trabalhando com as áreas, a partir do valor da normal reduzida. Entenderam? Vamos para frente, né? Ó, para encontrar a probabilidade associada a qualquer distribuição normal, basta reduzir entre aspas, reduzir. Por que é reduzir? Porque você parte de 200 e encontra, digamos, aqui 1,25, né? Uma redução do nada. Como se você pegasse um cano de 100, né? E reduzisse um cano de diâmetro 100, né? E reduzisse para 3/4, mais ou menos assim, ou 1/4. Para encontrar a probabilidade associada a qualquer distribuição normal, basta reduzir, entre aspas, né, a distribuição e obter as probabilidades na tabela de distribuição normal reduzida. A variável z é igual a x menos 200. O que é o x? O x é o valor dado no problema. E o que é o 200? É a média. E o 20 é o desvio padrão. Então, z menos 200 sobre 20 tem distribuição normal, reduzida. Ou seja, o que era uma distribuição normal, você reduziu, transformou na normal reduzida ou padronizada para ter acesso às tabelas de distribuição normal reduzida. Nessa distribuição, na distribuição normal reduzida, a média é zero, a gente já sabe. E o valor x é igual... Não. Nessa distribuição, a média é zero, na normal reduzida. E o valor x, que é 225, vai corresponder a 1,25, ó. Então, uma redução enorme, né? De 225 para 1,25. Muito menos do que é 200%, né? Então, a probabilidade de z assumir valor entre 0, que é a normal reduzida, e z 1,25, esse 1,25 já é o ponto da normal reduzida, que é 0,3944, ou 39,44%. Veja que a autora ela repete essas probabilidades exatamente para fixar melhor. Então dá o mesmo ponto, 1,25, que a gente já viu na tabela, que é 0,3944. Então se você for lá na tabela, apêndice 1, aí você pega aqui, primeira coluna, né? 1,2, né? Aí você vem, primeira linha, 5. Aí 1,2 com 5 dá 1,25, compõe 1,25. E aí você olha, tem um valor lá, 0,3944, em 1,25. Ok? Essa tabela está no apêndice do livro, né? Mas pode ser encontrada na internet também. A tabela 1 diz assim, ó. Distribuição normal reduzida. Z maior que 0, probabilidade Z maior que 0, menor que X. Aí aqui tem primeira coluna e uma linha. Primeira coluna e primeira linha. Na 1,2 da primeira coluna, ó. 1,2, né? 1,2 da primeira coluna, 1,2. Combina com 5. Combina com 5. Aí dá 0,3944. 1,2 da primeira coluna, 1,2 da primeira coluna, combina com 5 da primeira linha. Aí no encontro, você tem 0,3944. Ok? Ou 39,44%. A gente já viu e a autora repete de propósito, para que a gente fixe melhor. Ok? Alguma dúvida vocês mandam pelo meu e-mail.
evandrofreire@hotmail.com. Probabilidade na distribuição normal. Ainda sobre esse assunto. Um outro exemplo. Ó. Qual a probabilidade de uma pessoa apresentar menos do que 190 miligramas de colesterol por 100 ml de plasma? Aí a gente tem que fazer o mesmo processo, o mesmo artifício, reduzir. Porque esses dados aí, 190, esse ponto 190 é da normal. A gente tem que reduzir, encontrar a normal reduzida ou padronizada, para poder ter acesso às probabilidades. Ou seja, a gente não tem acesso às probabilidades se não reduzir a normal e encontrar a normal reduzida. Então a primeira coisa é encontrar a normal reduzida com esse novo ponto aí, ó, 190 aí. 190 menos 200 dividido por 20, aí dá menos 0,50. Veja que esse menos 0,50 já foi feito antes pela autora em outro exercício e ela repete para quê? Para que fixar melhor o aprendizado. Então, por uma questão didática, ela repete. Poderia dar outro exemplo? Poderia, né? Mas ela repete para encontrar o mesmo dado. A probabilidade pedida corresponde à probabilidade de Z assumir valor menor do que Z menos 0,50. Aí quando tem menos 0,50, na tabela não tem menos não, é tudo par. É tudo positivo, né? Na tabela é positiva. Então você pega 0,50. Então menos 0,50 não vai encontrar na tabela, mas tem 0,50. Aí você entra com 0,5, né? 0,5, cadê? 0,5 aqui na linha, na coluna. E 0 aqui na linha, na primeira linha. Aí você vai encontrar 0,1915. Aí ele quer menor do que 190. Menor do que 190, você tem um gráficozinho aqui, né? Aí aqui você tem 190 menor que 190 essa areazinha da ponta. Aí vai ser 0,50 menos 0,1915, que é 0,3085. Por que é 0,50? 0,5. É 0,5 menos 0,1930. Por que é 0,5? Porque é a metade, 50%. Menos 0,1915. 0,1915 foi encontrado na tabela. Aí dá o valor 30,85. Veja que a autora repetiu também esse valor. 30,85%. 0,30,85. 30,85%. Então, qual a probabilidade de encontrar alguém com menor do que 190 mg de colesterol por 100 ml de plasma é 30,85%. Ok? Aproximação normal da binomial. Então, a gente sabe que quando a binomial ela tem um número grande de dados, ela se aproxima da binomial, a binomial, aproximação normal da binomial. Ou seja, a binomial se aproxima da normal. Aproximação normal da binomial. A binomial se aproxima da normal num número grande de dados. Considera a variável que representa o número de meninos em 16 nascimentos. 16 nascimentos, né? Essa variável pode assumir qualquer valor inteiro, entre 0 e 16, né? P de 0, P de 1, P de 2, P de 3, P de 4, e assim por diante, P de 16, inclusive. Ela pode assumir o valor 0 e 16. Essa distribuição binomial tem configuração semelhante à distribuição normal, quer dizer, se você colocar num gráfico as barras, né, da distribuição, se você colocar num gráfico as barrazinhas da distribuição binomial, aí você vai ver que se parece com a normal, muito próximo à normal. Essa variável pode assumir qualquer valor inteiro entre 0 e 16, inclusive 0 e 16. Essa distribuição binomial tem configuração semelhante à da distribuição normal. Isto ocorre toda vez que NP é maior que 5. O N é 16, o P é meio. Então, 16 vezes meio dá 8, é maior do que 5. E que NQ maior que 5. O N é 16, né? 16 nascimentos. Aqui, ó. 16 nascimentos, o N é 16, tá aqui. O N 16, vezes que, o que é meio, porque meio com meio dá 1, que é a probabilidade de nascer uma criança sexo masculino e feminino. O NP é 8, maior do que 5. Então, nessa condição, a distribuição normal, a distribuição binomial, pode ser convertida numa normal.
Diz que a distribuição binomial aproxima-se de uma distribuição normal. Então, ele diz que a distribuição binomial é uma quase normal. Então, nesse caso, a gente reduz e encontra as probabilidades associadas e trabalha com as tabelas para encontrar as probabilidades desejadas no problema. Essa aproximação é usada para calcular a probabilidade associada aos valores de x. Então, a partir dessa aproximação, né, binomial, um número grande de dados, se aproxima da normal, e a NP maior que 5, NQ maior que 5, é possível transformar a binomial na normal e usar as vantagens da distribuição normal, porque depois você reduz, enquanto a normal reduzida ou padronizada, e entra nas tabelas encontrando as probabilidades associadas aos eventos. Suponha que se deseja obter a probabilidade de ser do sexo masculino mais de 10 de 16 recém-nascidos. Se você quer mais de 10, aí você soma 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aí pronto, tem, né? Vai lá na tabela e encontra. Probabilidade de 11, de 12, de 13, 14, 15, 16. Vai somar. Para fazer o cálculo, pode-se usar a distribuição binomial. Basta somar as probabilidades que ocorrem. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Você soma a probabilidade que está lá na tabela de 11, mais de 12, mais de 13, mais de 14, mais de 15, mais de 16. Aí você encontra a probabilidade maior do que 10. Então tá aqui as probabilidades, ó. Tá lá na tabela. 6,66 mais 2,77 mais 0,85 mais 0,18 mais 0,24 mais 0,01. Então, o que é 6,66? Probabilidade de 11. 2,77, 12. 0,85, 13. 0,18, 14. 0,024, 15. 0,0153. 0,0153, 16. Aí quando você somar, você tem 10, 50, 568. Pela distribuição, né? 0, é 10, você teria, mas depois já multiplicado por 100, você tem 10,50, 568%. Tem percentagem, porque aí é adimensional e permite você comparar com outros dados. Usando a distribuição normal, ele pode ser aplicado, neste caso, ó, porque NP é maior do que 8, que é maior do que 5, e NQ também é 8, é maior do que 5. Então dá para aplicar nesse caso, em vez de usar a distribuição normal, binomial, né, que dá uma trabalheira grande, você pode usar a distribuição normal. Em vez de usar binomial, usar normal, que é mais fácil. A aproximação normal da binomial permite isso. Então, primeiro, como é que você vai fazer? Vai usar a normal para calcular aquele mesmo valor lá, ó. Primeiro, calcula a média e o desvio padrão dessa distribuição. A média é NP, que é 16 vezes meio dá 8. E o desvio? 16. O desvio que é S ao quadrado, é raiz de S, né? Raiz de S ao quadrado. A variância, que é S ao quadrado, é NPQ. Então, quanto é o N? 16. O P, meio. E o Q, meio. Então, se você fizer, aí dá 16 dividido por 4, dá 4. Aqui é a variância. O desvio é raiz de 4, que é 2. Então, o desvio é 2. Desvio 2. Que é raiz de 4, 2. O desvio é raiz da variância. Então, a variância é 4, o desvio é raiz da variância é 2. A distribuição binomial é discreta. E a distribuição normal é contínua. A gente chegou a isso aí, mas tem ainda um entravezinho, um problemazinho. Ó. A distribuição binomial ela é discreta. As barrinhas, né? A distribuição binomial ela é em barras. As barras são separadas, portanto é discreta. É números inteiros. E a distribuição normal é contínua. Ela assume valores entre dois inteiros. Então, para calcular a probabilidade de serem do sexo masculino, mais de 10 recém-nascidos, aí a gente toma 10,5 em vez de 11, né? Lá na distribuição binomial é 11 porque é discreta. Mas aqui na distribuição normal, que é contínua, pega 10,5. 10,5 em lugar de 10. Aí, em vez de 10, 10,5. Esta é a correção de continuidade. Então, calcula-se Z
é igual a 10,5, que é 10,5. É o valor lá, anormal, normal. Menos 8, porque é 8. É a média. 8 é a média, né? Média. Média mi. Dividido por 2, que é o 2. O 2 é o desvio padrão. Então, isso aqui, 10,5 menos 8 dá 2,5, dividido por 2 dá 1,25. Novamente 1,25. Encontrado em 25 é exatamente para facilitar a consulta lá na tabela. Então, 25 a gente já sabe qual é o valor que dá, né? 0,3944 na tabela. Ok? Na tabela de distribuição normal reduzida, encontra-se para Z 1,25, da forma que eu falei, né? 1,2 na primeira linha. Na primeira coluna, 1,2. 5 na primeira linha, que compõe da 0,3944. Que corresponde à área entre 0 e 1,25. Então, a área entre 0 e 1,25 é 0,3944. Probabilidade de ser do sexo masculino, mais de 10 dos 16 recém-nascidos, é o quê? Tem um gráfico, né, da normal reduzida. Aqui é 0, aqui 0,25, 0,25. Né? 0,025. Aí o que é? É meio menos a probabilidade encontrada aí. Né? Na tabela de distribuição normal reduzida, encontra-se para Z 1,25 o valor de 0,3944. Corresponde à área entre 0 e 1,25. Essa é a área entre 0 e 1,25, que lá na normal corresponde a 10,5, né? Probabilidade de serem de sexo masculino, mais de 10. A probabilidade de ser do sexo masculino, mais de 10 de 16 recém-nascidos, é meio, né? Menos a probabilidade encontrada, 0,3944, que é aquele pedacinho da área lá no final do gráfico lá. A pontinha da área lá, né? É 0,3944, é 0,5, que é a metade, menos 0,3944 dá 0,1056, ou 10,56%. 10,56%. Veja que a probabilidade encontrada na tabela ela foi usada para encontrar o que o problema pede, né? Que é 10,56%. Outro exemplo, qual a probabilidade de serem do sexo masculino menos de 4 dos 16 recém-nascidos? Então você pode somar, né? Veja que lá na binomial deu 10 qualquer coisa também, 10 e o valor próximo é isso aí, 10,56, deu 10 tem um valor bem próximo. Outro exemplo. Qual a probabilidade de serem do sexo masculino? Menos de 4 dos 16 recém-nascidos. Menos de 4 você separa 3, 2, 1 e 0, né? Para calcular menos de 4, seria 3, 2 e 1, né? Para calcular a probabilidade de x menor do que 4, usando a distribuição normal, deve-se tomar x igual a 3,5. Menor do que 4, 3,5, por causa da correção de continuidade. Já na distribuição binomial seria 3. A distribuição normal, 3,5, devido à correção de continuidade. Então, a correção de continuidade. Então seria 3,5 menos 8, né, que é a média, dividido por 2, dá 2,25. Então, lá na tabela, com 2,25, na tabela de normal reduzida, encontra-se para 2,25 valor 0,4878. Né? A tabela que está no apêndice, 0,4878. Esse valor você vai usar para encontrar a probabilidade desejada. Probabilidade de Z assumir valor menor do que Z menos 2,25, é menos 2,25, mas você pega 2,25. Na tabela você pega o valor absoluto. É 0,5, que é a metade, né, do gráfico, 0,5, né, a metade aqui, menos 0,4878, probabilidade associada.
encontrada no gráfico, lá na tabela. 0,122 ou 1,22%. Corresponde a 1,22%. É uma probabilidade muito pequena. Se você for ver na binomial, se você somar 3, 2 e 1, vai dar um valor bem próximo desse aí. 1,22. E é bem mais complicado para fazer. Exige um cálculo maior. Ok? Vejam os gráficos. Vocês vão entender melhor pelo gráfico. O gráfico em cima. Já? Aqui tinha uma figurinha que eu coloco sempre, mas não sei por que não saiu, tá? Tá no outro documento. Esse documento é um pouco mais antigo e não saiu. Então vocês façam, procurem ouvir, leiam bem os exercícios, resolvam os exercícios propostos, vejam os exercícios resolvidos, resolvam os exercícios propostos e enviem para mim, o quanto antes, né? Porque é isso aí que vai me servir para avaliação e o cálculo da frequência de vocês, ok? Então vocês podem ler bastante, ouçam o que eu falei, o que tá, a voz que está de fundo, leiam bastante algumas vezes, usem o livro também, né? E observe as questões que estão resolvidas, os exercícios resolvidos, resolvam os exercícios propostos e me enviem, devem enviar quanto antes. O ideal é máximo uma semana depois. Mas se não der, porque às vezes vocês têm problema, né? Como não estão. Enfim, às vezes não dá internet, problema de percurso, então mas enviem mesmo que seja um pouco depois, 10, 15 dias, né? Não deixem de enviar, tá bom? E por hoje a gente fica aqui, né? Obrigado pela atenção e até a próxima aula, se Deus quiser, ok? Ele vai querer, né? Dez e meia. Dez e 38. Dez e 40. Tem 30 minutos, tá bom. Ah, aqui, cara. Graças a Deus.